Você acha que com uma operação terrestre entrando com os tanques, sei lá o que você quiser, você vai resolver essa questão? Como é que você vai matar 1 bilhão de árabes? 1 bilhão e tanto de árabes? O Trump, como sempre, com essa questão dele, o Canadá é o 51º estado dos Estados Unidos. Não poderia ter abordado essa situação de uma outra maneira, se não fosse assim? Não precisava ele ter dito que vai tomar a Groenlândia da Dinamarca e acabou? Pô, negociava com a Dinamarca. Vem cá, quanto você quer na Groenlândia? Quantos milhões? Professor, eu acho que para nossa audiência, eu não sei lá no teu canal, provavelmente para aqueles mais assíduos, isso fique claro, mas eu não sei se aqui pra gente, no nosso canal, vai tá muito claro o que seria esse segundo semestre, né? Esse segundo semestre num checkmate global. Como que o senhor consegue desenhar isso aí melhor para que a nossa audiência entenda, né? Você já mostrou todo esse cenário do Trump, a política externa dos Estados Unidos, como que nós falamos aí do Putin, falamos da China. O que é isso aí que o senhor tá alertando para gente? Sim, como eu disse, o checkmate global é um momento em que as regras atuais não funcionam mais e o jogo paralisa esperando novas regras, né? Então as peças param de se movimentar e você precisa começar um novo jogo, ou uma nova fase se for um campeonato, novo jogo dentro de um campeonato, ok? Então vamos lá. Nós temos, por exemplo, a China. Xi Jinping está sendo questionado no seu poder. Muitos dos 2, 3, 4, 5 dos seus maiores assessores, como o almirante Miao, foram destituídos. Ele está tendo seu poder questionado e cobrado por resultados. Xi Jinping tende, por pressão interna, agora, a ter que mostrar uma grande vitória, a ter de mostrar realmente a sua capacidade de liderança. Então, tudo tende lá, em função da crise imobiliária, onde lá praticamente não está conseguindo vender imóveis, a crise financeira da inadimplência, e tudo isso agravado pela guerra tarifária, tende a levar o Xi Jinping agora, no segundo semestre, a ter que conquistar uma vitória retumbante em alguma frente que reforce o seu poder, porque ele está sendo questionado. Tá? Então, lá a China tende a fazer algo diferente agora no segundo semestre, inclusive naqueles pontos de um plano secreto deles que foi vazado, lá o vídeo 142, 144, não me lembro mais, tem tantos vídeos no canal, onde estão lá todos os pontos que ele vai seguir. Entre eles, vender títulos dos Estados Unidos e repatriar ativos. Ele já deu uma ordem a todos os chineses que vendam seus ativos nos Estados Unidos e eles também vão começar a vender títulos do governo dos Estados Unidos. Já houve leilões de título do governo dos Estados Unidos em que eles não apareceram para comprar. E eles sempre foram compradores. Então, a China tende a ir para uma situação em que ela tem que tomar uma decisão no segundo semestre. A Rússia não está numa posição diferente. Qual seria o impacto desse aí da China? Então, causaria ali uma crise razoável, econômica nos Estados Unidos. Por exemplo, o Japão supriu um pouco para comprar, mas o Japão tem uma dívida colossal, absurda a dívida do Japão também, enorme. O Japão está completamente endividado. Quem vai comprar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos se financiam a dívida americana, se quem tem o maior superávit e as maiores reservas ainda é a China? Se não aparecer ninguém no título, num leilão de títulos do Tesouro, para comprar os títulos, eles próprios vão ter que comprar os títulos deles através de uma operação de que, fazendo isso, eles vão ter que emitir dinheiro. Emitindo dinheiro que não sai vai gerar inflação. E aí todas as consequências. Então, a China já tem traçado... E ele não consegue baixar os juros também, de forma alguma. De forma nenhuma, porque aí baixar juros, aí é aquele confronto entre o Federal Reserve e o Trump, que o Federal Reserve não cede, ele não pode fazer nada. Então, a China, todas as linhas de ação levam a China a uma decisão mais drástica agora no segundo semestre. A Putin, a mesma coisa. Os falcões lá da Rússia estão pressionando ele a declarar guerra contra a Ucrânia, porque, veja bem, a Rússia nunca declarou guerra contra a Ucrânia, ela chama aquilo de operação militar especial. Tá certo? E eles estão aproveitando agora que a vista do mundo saiu de cima deles
que a Europa está meio na banguela, largada lá, e a Ucrânia também, eles estão pressionando para que o Putin tome medidas mais drásticas. Ok? Então, o Putin vai ser cada dia mais questionado na sua autoridade, uma vez que também a Rússia nunca tinha tido ataques às suas capacidades nucleares como tiveram. A Ucrânia atacou agora 1 ano e meio, 2 atrás, não me lembro em quanto tempo, os radares de alerta antecipado precoce, né, de ataque nuclear. A Ucrânia atacou os radares da Rússia e não tinham nada a ver com o conflito da Ucrânia. São radares de alerta precoce de ataque nuclear. São radares que, se a Rússia for atacada através de mísseis balísticos e CBMs, né, os radares detectam e avisam que está havendo um ataque nuclear. Por que a Ucrânia atacou esses radares? Que não tem nada a ver com a guerra. Claro que não foi ela, foi a OTAN que atacou. Depois teve aquela operação Teia de Aranha, onde atacaram os bombardeiros estratégicos. Aquilo ali é a capacidade nuclear da Rússia. Então, esses falcões estão dizendo o seguinte para o Putin: o que você está esperando? Que eles destruam mais radares nossos, que daqui a pouco a gente não consiga se defender de um ataque nuclear? É isso que você está esperando? Você está deixando a nossa pátria desprovida de defesa, incapaz de ter um alerta precoce de ataque nuclear, incapaz de reagir. Estou dizendo que eles lá estão falando com Vladimir Putin, né? E ele está se sentindo cada dia mais pressionado. Também converge para o segundo semestre uma situação hipotética de uma operação de false flag, de falsa bandeira, que vai obrigar ele a agir, ok? Então, e fora isso, nós temos a questão econômica, né? Ele precisa gerar prosperidade. A Rússia teve um bom crescimento no ano passado, 2024, mas se houver uma crise, ele poderá não conseguir manter esse mesmo crescimento. Então, a pressão da OTAN sobre o Putin e as cobranças internas levam ele também a uma posição mais difícil agora no segundo semestre. Aí nós vamos ali para a questão entre Índia e Paquistão. Eles fizeram cessar-fogo, mas são duas potências nucleares que se odeiam. Aliás, a China e o Paquistão são aliados e os dois têm problema com a Índia, ali na região de Caxemira, aquela região fronteiriça. Ali vai explodir um novo confronto a qualquer momento, até porque eles, nesse primeiro confronto entre o Paquistão e a Índia, sentiram que a Índia não é tão forte como eles pensavam que era. Okay? Houveram várias situações de combate de aviões onde os indianos não se saíram bem. Aí nós vamos para o Oriente Médio. Cara, um ódio milenar entre dois grupos, né? Entre judeus e árabes. Um ódio milenar que só foi alimentado por mais guerras, por mais ódios. O que você acha que... Eu não estou botando quem é certo e quem é errado, eu estou falando das consequências. Imagina você vendo seu pai e sua mãe ou seu irmão serem mortos. Você não passa a odiar quem os matou? Não importa, você não vai considerar justiça bem e mal. Então, quando morre alguém lá em Gaza, ou quando morre alguém em Israel, você passa a odiar quem matou. Então, aquele em Israel que foi morto, a família dele passa a odiar os árabes. E lá, quando morre alguém em Gaza, eles passam a odiar os judeus. Como é que você resolve isso? Você não resolve, só piora. Eu disse lá no canal que essa guerra, né, seja em Gaza, seja agora essa, é uma fábrica de terroristas. Porque um adolescente, um jovem que vê o pai ou a mãe morrer, Sim. Ele vai se radicalizar, cara. Ele vai se tornar um radical, é impossível quase não ser. Tudo bem, em 100, 2 ou 3 não vão. Sei lá, tem mais maturidade, tem desenvolvimento, sei lá, psíquico, mas os outros 95% vão se tornar radicais. O Hamas tem mais militantes hoje do que tinha no início da guerra. Mais jovens se candidataram a entrar no Hamas. Eu publiquei isso e eu botei isso no vídeo. Quem disse isso não sou eu. Foi o Jerusalém Post, um jornal lá de Israel. Eles têm mais militantes hoje do que tinham no início. Por quê? Porque o rapaz que viu o pai morrer, a mãe morrer, ele se torna um radical. Então, nós estamos ali construindo uma fábrica de terroristas, uma fábrica de radicais,
uma fábrica de ódio. Como é que você vai acabar com isso? Você acha que com um bombardeio aéreo você vai acabar com isso, Glauber? Você acha que com uma operação terrestre entrando com os tanques, sei lá o que você quiser, você vai resolver essa questão? Como é que você vai matar 1 bilhão de árabes? 1 bilhão e tanto de árabes? Enquanto, entende? Então, assim, aí você, tudo isso convergindo de novo para o segundo semestre. Eu estou fazendo só explicando o checkmate global. Sim. Você vai para a Europa que está falida. A Alemanha faliu, a França está falida, o Reino Unido, hoje quem manda lá é a minoria. Né? Tem, inclusive, uma projeção de um professor, que eu já falei lá, de guerra civil, muito claramente na Europa. A Europa também vai se ver numa situação onde ela não tem mais como financiar o estado de bem-estar social, e isso vai deflagrar alguma situação interna difícil. Aí você pula o Atlântico, Canadá, Mark Carney é contra os Estados Unidos hoje. Fez uma aliança agora militar com a Europa e vai fazer tudo para prejudicar os Estados Unidos. Né? O Trump, como sempre, com essa questão dele, o Canadá é o 51º estado dos Estados Unidos. Não poderia ter abordado essa situação de uma outra maneira, se não fosse assim? Não precisava ele ter dito que vai tomar a Groenlândia da Dinamarca e acabou? Pô, negociava com a Dinamarca, vem cá, quanto você quer na Groenlândia? Quantos milhões? Vamos aqui resolver nós, aqui, ó, quietinho, na encolha. Né? Os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia. A Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos. O Alasca fazia parte da Rússia. E ela vendeu. Né? Então, por que não negociar ali, numa boa, comprar a Groenlândia? Precisava confrontar a Dinamarca? Precisava confrontar o Canadá? Então, ali também, essas políticas de confronto do Trump, elas vão gerar uma pressão interna, à medida que os resultados não vierem. Entendeu? E aí também ele vai se sentir premido pela questão financeira e econômica, do endividamento colossal, pagando 1 trilhão de juros, mais do que o orçamento de defesa. E que país consegue, né, pagar tanto dinheiro para rolar a dívida se ele não tem superávit? Ele não tem superávit, ele tem déficit. Quem vai rolar a dívida? Quem vai pagar esse juros se você não tem déficit? Então, eu só estou dando um panorama geral para vocês entenderem que as projeções de cenário convergem para o segundo semestre de 2025 com alta probabilidade. Né? Certeza ninguém tem, mas o nível de probabilidade de ocorrência dos fatos no segundo semestre é alto. Tá, mas aí então teria que fazer uma mudança de regra para continuar o jogo ou acaba o jogo. Acabar o jogo seria o quê? Um confronto do tudo ou nada. Mas muito provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: para tudo, vai ter um desgaste, vão ter algumas mortes, um nível de mortes aí. Na comunidade lá, nossa fechada, eu apresentei em 2021 uma projeção para 2025, país por país, população, PIB, etc., não feita por mim. Essa projeção tinha sido feita por um site chamado Deagle, da comunidade de inteligência e do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos. Eles fizeram uma projeção para 2025, país por país, população, PIB, etc. Né? E lá já estava, depois eles tiraram do ar, mas eu dei print, peguei as telas, prints de tela. Lá estava projetado para 2025 uma diminuição bastante significativa da população de alguns países. Né? Eu apresentei a comunidade, mostrei as telas e tudo. Então, isso não é uma projeção russa, nem chinesa, é uma projeção de um site vinculado a empreiteiros militares dos Estados Unidos. Tá certo? Então, quando você olha isso aí... Oi? E não se confirmou até aqui, né? Não, é para 25 agora, segundo Não, semestre. sim, mas até aqui, tá. Pode acontecer, tá. Segundo a projeção deles, dezembro de 25 termina daquele jeito. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Se você pega lá 21, quando eles fizeram isso e vai olhando os acontecimentos, infelizmente os acontecimentos foram corroborando aquela previsão. Entendeu? Que poderá, veja, isso não é evidência nem é uma matemática exata. Pode ser um pouco mais, um pouco a menos, meses para frente, meses para trás. Mas é um objetivo, né? Mas o quadro de conflito, o quadro de intolerância
tem aumentado. Por exemplo, Glauber, se há um ano atrás, nós falássemos que a União Europeia e os Estados Unidos iam estar em campos opostos, como estão hoje, você não ia dizer que não é verdade. São amigos depois da Segunda Guerra, são aliados, e hoje estão em campos opostos. O Macron não fala a mesma língua que o Trump. Aliás, o Macron está tentando ser o líder da Europa, estender o seu guarda-chuva nuclear. Né? E você, há um ano atrás, diria que isso não existe. Se nós falássemos aqui em 21, quando foram feitas as previsões, não tinha guerra da Ucrânia, não tinha guerra contra o Hamas, não se falava em invasão de Taiwan. 21, abril de 21. E hoje está tudo isso aí colocado. Agora, volta a dizer, né? São probabilidades de ocorrência. Né? Na área de construção de cenários, você fala em fatos portadores do futuro e probabilidades de ocorrer determinados eventos. Todavia, ao longo desse período, de abril de 21, que eu divulguei na comunidade fechada até agora, os acontecimentos corroboraram os cenários projetados pelo Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos. Então, isso dá o entendimento que essa paz dita, essa busca de paz não pode acontecer. Não parece que nem estejam buscando paz. Essa é outra coisa assim, que para mim é estranho, né? Fala assim, falado, a né? paz pela força. Então, quantas guerras eu vou ter que fazer até chegar na paz? Né? Porque o ditado lá que o Hegseg e o Trump falam é a paz pela força. Então, o que você está pregando primeiro? Usar a força para depois chegar à paz. Se você usa a força, como é que você pode garantir que você vai chegar na paz? Só se ele realmente for muito superior, soberano, que não é o caso. Que não é o caso. Ele quis usar essa força, essa pressão, essa coação com a Rússia e não deu certo. Aí ele desistiu. Então, assim, esse negócio de a paz pela força fica parecendo mais uma desculpa para usar a força, né? Entendeu? E as pessoas, volto a dizer, né, as pessoas vão percebendo isso. Não é? Hoje, o pessoal senta lá no Oriente e fala assim, cara, o que aconteceu com o Saddam Hussein? O que aconteceu com o Gaddafi? O que aconteceu com o Assad? O que aconteceu com a Iugoslávia? O que aconteceu no Afeganistão? O que aconteceu no Vietnã? Os caras começam a olhar e falam assim, cara, na verdade, nós estamos vivendo guerras sucessivas. Professor, né? Não, tudo bem, desculpa, acabei te interrompendo. O que eu queria fazer é um contraponto, né? Porque assim, Claro. a Rússia tem esse ponto, né, colocado, mas tem o contraponto que olha, a Rússia tá num desgaste já há mais de 3 anos. A China, ela já não tem mais o mesmo crescimento. A China tem uma população muito grande, então ela não suportaria um período muito grande ali de baixo crescimento econômico. E aí a gente vai colocando, né, pontos. O Irã. Pô, o Irã não tá nem nesse game aí dos primeiros. Então, por outro lado, você tem os Estados Unidos com uma economia forte, sólida ainda, com uma população bem menor. Uma capacidade, as principais empresas do mundo são americanas. Você olha para o cenário dos Estados Unidos comparado à Rússia e China, dá a sensação, se tiver errado, que o senhor ajude a gente, que os Estados Unidos aguenta muito mais esse desgaste. E outra coisa, a questão geográfica também, né? Bom, vamos por partes. A China, quando a gente fala que ela está desacelerando, é desacelerando de 2 dígitos, de 7%, 8%, para crescer 3%. Que o Brasil não chega nem perto de crescer 3%, nem os Estados Unidos. Então, assim, cada coisa no seu lugar. Ela está desacelerando, ela tem problemas, sem dúvida alguma, mas ela não está em recessão. Ela não está em crescimento negativo. E ela tem reservas financeiras grandes. É um problema? É um problema.
Agora, vamos para a parte fundamental. Porque você sabe que existe um ditado, né? Quando a situação, eu mando primeiro os diplomatas, se eles não resolvem, eu mando os generais. A China hoje é uma potência militar em ascensão, dito pelas autoridades dos próprios Estados Unidos, e já em par de paridade com os Estados Unidos. No espaço, ela já é uma potência, tem força anti-satélites, que destrói outros satélites, ela já mostrou isso. Ela é uma potência espacial, uma potência atômica, que está chegando a 1.000 ogivas, vai chegar a 1.000 ogivas nucleares. Tem uma marinha moderna com 400 navios, a maior marinha do mundo. Tem aviões modernos, que inclusive mostrou agora lá na luta. Enfim, do ponto de vista de poder militar, segundo as próprias autoridades dos Estados Unidos, e nesse sentido, mais uma vez, né, eu tenho que considerar uma decisão adequada ao modus operandi errado, os Estados Unidos, o Trump elegeu a China como o seu verdadeiro adversário e único adversário real. O RedSec falou isso no Congresso. Nós só temos um inimigo, que é a China, tá certo? Nós nunca estivemos numa situação como estamos hoje, de ter alguém em paridade conosco e vai nos ultrapassar se nós não fizermos nada. Aí vai lá nos anais do Congresso dos Estados Unidos, vocês vão ver. Tá certo? Então, essa situação da China, ela não é um inimigo fraco, pelo contrário, muito forte, em todos os campos. Hoje, a quantidade de patentes que a China cria é enorme. As empresas da China são enormes e fazem produtos reais. Não é software, nem as 7 grandes empresas dos Estados Unidos, você pega uma Apple, pega um Google, não produz nada. Nenhum ativo verdadeiro, real. Você não come software, tá certo? E o preço delas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, das 7 grandes lá, 7 maravilhosas, é mais do que todo o ouro existente no mundo. Faz sentido? Nenhum. Só especulação, só besteira. Se você desligar a energia elétrica, essas empresas deixam de existir. Simplesmente elas não existem. Bom, a Rússia é a maior potência do mundo nuclear. Tem mais ogivas e mais armas do que os Estados Unidos nuclear. Tem mísseis hipersônicos modernos, né? Tem torpedos como o Poseidon, tem armas modernas. Então, a Rússia, ao invés de ter ficado mais fraca com a guerra na Ucrânia, foi o inverso. Os caras hoje estão muito mais fortes do que estavam quando começou a guerra. Né? Começaram a guerra pessimamente, só fizeram besteira, mas souberam retroagir, se reinventar e ir para o campo. Hoje, a Rússia faz drones sofisticados, e no início da guerra com a Ucrânia, eles não tinham nem drone. Né? Hoje, do ponto de vista militar, a Rússia é muito mais forte do que era no início da guerra, né? Infelizmente para nós, para o Ocidente. Né? Tem uma tecnologia que nós não temos, do ponto de vista de mísseis hipersônicos, etc. Acabaram agora também de desenvolver armas a laser, que o Reino Unido e os Estados Unidos testaram, e eles também já testaram, tem até um vídeo eles destruindo drones com laser. Né? E ela, do ponto de vista de guerra, do ponto de vista militar, é um povo que sempre foi aguerrido. Né? Ganhou de Napoleão, ganhou de Hitler, e eles são ligados à guerra. Né? Enfrentaram mongóis e chineses, etc., e não são fáceis de você levar. Então, não vejo como, do ponto de vista militar, que é o que vale na hora que o bicho pega, né, eles possam ser facilmente batidos.